O contexto de Apocalipse 12 reforça muito a ideia que é absolutamente compreendida por essa comunidade cristã perseguida, de que há momentos cruciais em que parece que o mal vai ser vencedor. Aqui no hipódromo de Cesareia Marítima, a sede da administração romana na época de Jesus e do apóstolo Paulo e no início do cristianismo primitivo, nós podemos ver bem o encontro da realidade do mundo romano e o mundo judaico, a realidade do grande poder de Roma e da igreja nascente. Aqui nós podemos ver esse hipódromo onde havia corridas de cavalos, onde havia lutas de gladiadores, e essa cidade, que chegava a ter 40 mil habitantes, o início da igreja propriamente dos não-judeus começa aqui com a conversão de Cornélio, conforme relatado em Atos capítulo 10. Esse cenário mostra para nós com clareza a realidade do domínio romano, que está por trás do pano de fundo do livro do Apocalipse. Ler o livro do Apocalipse apenas como uma referência futurista não leva em conta a realidade desse domínio quase total de Roma em torno desse contexto que nós vemos como Europa, Norte da África e Oriente Médio. Nós vamos observar que esse domínio trouxe, de fato, na época do apóstolo João, na época do imperador Domiciano, uma grande opressão, um sofrimento que, de certa forma, era uma reedição um pouquinho mais complicada daquilo que tinha acontecido na época do imperador Nero. É nesse contexto de pano de fundo de opressão romana, exatamente nessa situação em que essa comunidade cristã, que sabia de tudo que tinha acontecido aqui com a morte, a ressurreição de Jesus e a expectativa de que ele haveria de voltar, esses cristãos que sofrem, que começam a morrer e que não sabem o que está acontecendo, é exatamente a partir da ilha de Patmos, da grande revelação que o apóstolo João vai enviar a verdade final do Novo Testamento para dizer que nem Roma, nem Egito, nem Babilônia terão poder. Não aquilo que parece ser o domínio de César, seja de Nero, seja de Domiciano, poderão persistir, mas sim, o reino será daquele Senhor Jesus Cristo que foi morto aqui perto, em Jerusalém, e que ressuscitou e que mostra que aquele que é o Rei dos Judeus, o Messias, será vencedor sobre o poder humano retratado por Roma em todas as suas reedições históricas que podemos encontrar até o momento final em que o seu reino se estabelecerá para sempre, que é a promessa reafirmada no livro de Apocalipse. Rota 66, Apocalipse, Cesareia Marítima, antigo hipódromo romano. Depois de termos visto a lógica da organização do Apocalipse a partir do número 7, você vai se lembrar, 7 igrejas, depois nós temos 7 selos, as 7 trombetas, e agora nós temos uma transição até chegar ao capítulo 14, onde vão aparecer 7 personagens. E olhando esses dois capítulos interrelacionados, 12 e 13, nós vamos ter a mulher, que vai aparecer no capítulo 12 no início, o dragão, o filho da mulher. Em seguida, o arcanjo Miguel aparece como quarto personagem, e aí nós temos os descendentes da mulher, e para terminar esses 7 personagens destacados, nós temos a besta do mar e a besta da terra, que são mencionados e detalhados no capítulo 13. E olhando para
a descrição que começa ali no capítulo 12, nós vamos ver um sinal extraordinário no céu, uma mulher vestida do sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas sobre a cabeça. É bastante claro que esta mulher é uma referência a Israel. Primeiro que esse aspecto do masculino e feminino já é usado desde o Antigo Testamento, quando em Isaías, por exemplo, nós temos a ideia de que, ó Israel, o teu Criador é o teu marido. Em alguns casos existem línguas como o inglês até hoje, quando Israel é um substantivo feminino por causa dessa herança e tradição. E essa referência às 12 estrelas com a coroa sobre a cabeça pode nos fazer lembrar, junto com o sol e a lua, da famosa história do sonho de José, mostrando assim uma espécie de posição de prioridade desse Israel, povo de Deus do Antigo Testamento, que faz todo sentido como aquele que agora essa comunidade gentílica de fé está descobrindo que o Messias, o Salvador do mundo, o Jesus, nosso Senhor, veio exatamente por meio da realidade desse Israel que é mencionado aqui. E olhando para a sequência, a mulher grávida grita de dor e ela vai dar à luz e nós vamos observar que nesse momento aparece uma descrição de um sinal no céu, um dragão enorme com 7 cabeças e 10 chifres, com 7 coroas. Sem dúvida, o dragão, descrito na Bíblia, nós temos uma referência a Satanás. E é interessante ver que a sua cauda arrasta 1/3 das estrelas do céu. Lembre-se que estrelas é uma referência não simplesmente física, mas ela se refere a espíritos maus, a demônios, e menciona-se aqui então a queda de Satanás. O dragão coloca-se diante da mulher que estava para dar à luz, e ela vai aqui fugir no momento em que o dragão deseja devorar o seu filho. E não resta nenhuma dúvida que está claro que o filho da mulher é Cristo Jesus, um homem que governará as nações com cetro de ferro, diz o versículo 5, uma menção claramente que vem lá do Salmo 2 e que nos mostra esse salmo davídico, um salmo de perspectiva messiânica que vai se confirmar na pessoa de Cristo Jesus. O filho da mulher é arrebatado para junto de Deus e do seu trono. Entendendo que essa comunidade cristã está sofrendo tanto, com tanta perseguição, nós devemos aqui entender como é que Deus, agindo na história, preserva o seu filho da destruição que envolve a perseguição romana. Jesus quase é morto quando nasce por causa do representante romano do governo, o famoso Herodes, aqui que tem paralelo com o faraó, tem um paralelo com esse domínio perverso de Roma, no caso, na época Domiciano, e a mulher foge para o deserto para que ela escape para o lugar que foi preparado por Deus, e isso acontece durante 1260 dias, um período interessante, que é a mesma coisa que 42 meses, que é a mesma coisa que 3 anos e meio, e que tem um paralelo com 3 dias e meio. E por que esse número? Número muito valioso, que parece estar fundamentado naquela ideia que tem origem na época dos Seleucidas, quando Antíoco Epifânio vai perseguir duramente os judeus nesse período de mais ou menos aí 170, 165 a.C., e num período quando os sacrifícios são suspensos de mais ou menos 3 anos e meio, que marca uma época que é representativa dessa perseguição e de uma preservação divina que deu origem à chamada festa da dedicação, ou a festa do Hanukkah, que é mencionada lá em João 10, 22, como nós vemos no Novo Testamento. E o que acontece? A mulher, então, está nessa situação de proteção e há uma guerra nos céus. Miguel, representando a força dos anjos, e
luta contra o dragão e os seus anjos, eles não foram tão fortes e perderam o seu lugar nos céus, uma referência a essa derrota satânica. O dragão é lançado fora, a antiga serpente, diabo, Satanás, assim mencionada com clareza no verso 9. Aqui nós temos a clara explicação de quem estava por trás da serpente. Em Gênesis, ele engana todo mundo, ele e os seus anjos foram lançados à terra. A aparente força do Império Romano e do seu poder não tem lugar diante da vitória do Filho da Mulher, do Messias vencedor, aquele que sim tem todo o poder. Já identificamos que esse filho que nasceu da mulher é o próprio Senhor Jesus. Ele é chamado nesse texto de um homem que governará todas as nações com um cetro de ferro. Uma citação do Salmo 2, uma referência a um filho de Davi. Portanto, sabemos com certeza que João tinha e Deus tinha em mente o seu próprio filho. Quando ele é arrebatado até a destra do Pai, é sua entronização, que nós vemos, por exemplo, na mensagem de Pedro, em capítulo 2, versículo 36 de Atos. Havia um lugar preparado, então, para a mulher fugir. Esse caso da fuga da mulher parece que tem alguma coisa a ver com aqueles santos de Judeia, que quando Roma veio para atacar Israel e a cidade de Jerusalém, os cristãos, por causa da predição de Jesus em Mateus 24, Lucas 21, Marcos 13, já estavam preparados para ir para um lugar chamado Pela, da Transjordânia. E lá eles foram preservados de maneira que eles não morreram junto com aqueles sicários e tantos outros que levaram a cidade de Jerusalém à sua destruição nos anos 66 a 70. Esse lugar, então, foi preparado para sustentar esse povo de Deus. Então, uma referência à guerra no céu. Quando que essa guerra aconteceu? Quando que o diabo foi expulso? Depois dessa luta com Miguel e seus anjos que venceram os anjos, os demônios de poder satânico lá no céu, talvez seja uma referência ao fato que Jesus, na sua ressurreição e na sua entronização, que Miguel então vence essas forças do mal e eles são expulsos do céu, onde eles não podem mais agir, acusando os irmãos, nossos irmãos lá no céu. Mas estes não foram suficientemente fortes, isto é, as forças satânicas não foram suficientemente fortes, versículo 8, perderam seu lugar nos céus e o grande dragão foi lançado fora. Ele é o antigo serpente, portanto uma referência a Éden, chamado diabo Satanás, que engana o mundo todo. Essa referência a Satanás enganando é mencionado novamente no capítulo 20, depois do milênio. Portanto, referências aqui que referem a esse período da morte de Cristo, da guerra de Roma contra Jerusalém, Judeia, agora vão se repetir de uma outra forma, em um sentido mais global, quando a própria Igreja de Jesus Cristo vai ser atacada pelo anticristo e que, através da proteção de Deus, através do fato que eles são selados e protegidos, mesmo sendo martirizados, vão ter que enfrentar essa luta terrível que já foi vencido para eles lá na cruz de Cristo. E quando ele é lançado para fora, seu poder então vem através dos seus emissários, seus demônios para atacar e para manter no mundo inteiro esse poder que ele teve desde a queda de Adão até hoje. Mas no meio de toda essa articulação satânica, através de toda essa organização de principados e potestades, poder tanto político como religioso, no meio de tudo isso está essa Igreja de Jesus Cristo, esse povo de Deus que é protegido para poder vencer e ser
usados por Deus para testemunhar para todos os povos. Então, por trás de tudo que está acontecendo nessa luta, que começa lá no céu e que tem continuação aqui na terra, a gente vê o trabalho de Deus progredindo no mundo inteiro. Eu entendo que haja, por exemplo, uns 70 mil pessoas ganhas todo dia no mundo inteiro. Esse número ainda não está completo. Quando ficar completo, quando todas as nações e povos tiverem a oportunidade de conhecer ao Senhor Jesus, quando esse Filho da mulher, o nosso Senhor Jesus Cristo, que está reinando, quando Ele decide, junto com o Pai, a hora dele vir, e quando essas últimas intensificações da tentativa de Satanás vencer a Igreja de Cristo, já sabemos que a vitória pertence ao Senhor e que a Igreja de Jesus Cristo vai ser usada para Deus para glorificar a Ele em toda a terra. Estamos aguardando esse tempo maravilhoso. Terrível por um lado, através dos sofrimentos e o sangue e o martírio, mas por outro lado, vitória. E o fato de que a Igreja de Jesus Cristo, arrebatada para o encontro com Jesus nos ares, descendo para reinar com Cristo, será vitorioso. O contexto de Apocalipse 12 reforça muito a ideia que é absolutamente compreendida por essa comunidade cristã perseguida, de que há momentos cruciais em que parece que o mal vai ser vencedor. É como lembrar-se de Elias, que entende que parece que ele é o único que sobreviveu diante do conflito com os profetas de Baal. Essa situação do aparente domínio completo do dragão, a gente observa quando a gente lê os detalhes que o texto aparece, mostra para a gente, a partir do verso 13, o dragão foi lançado à terra, ele começa a perseguir a mulher que dera à luz o menino. É interessante como existe uma fixação histórica de ódio e de destruição de Israel. A gente vai ver que a primeira referência a Israel fora da Bíblia, que aparece na estela de Merneptah, no Egito, já diz em 1220 a.C., que o faraó Merneptah encontrou Israel em Canaã e exterminou, acabou com todo mundo. Essa mesma realidade aparece na época do Império Persa, quando nós podemos ver isso na história de Esther. É como se aquele testemunho de Deus na história fosse um problema para as forças do mal e um desejo de aniquilamento nesse histórico antissemitismo que aparece na história humana. Aí a mulher, ela é preservada, ela recebe 2 asas da grande águia para que pudesse voar no lugar preparado no deserto. E o deserto é uma referência importantíssima. O deserto é exatamente o lugar da preservação e do preparo de Moisés para libertar o povo do Egito. É no deserto que o próprio Senhor Jesus também vai enfrentar a sua batalha na tentação feita pelo próprio Satanás, como nós lemos nos Evangelhos. Mateus capítulo 4 nos dá detalhes sobre isso. Parece que aquela situação inóspita do deserto que coloca muito claro para nós a nossa limitação, a nossa necessidade de dependência de Deus, a nossa vitória em Deus que só é possível, só acontece por causa dessa relação de dependência, reforça esse quadro de combate e de preservação divina, que é o que vai aparecer aqui. E essa mulher vai ser sustentada por um tempo. O grego literalmente diz tempos, mas seguramente, citando o original semítico de Daniel, a ideia lá é dual, portanto é um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, que novamente nos traz a ideia dos 3 anos e meio, dos 3 dias e meio, uma medida de tempo dessa preservação divina, conforme a referência que nós já vimos que vem do contexto dos Macabeus. E o texto prossegue
e a Satanás, descrito aí como serpente, faz jorrar da sua boca água como um rio para tentar atingir a mulher. A gente não tem certeza muito clara dessa metáfora. É interessante que no deserto de Israel nós temos torrentes destruidoras que atingem certas áreas desérticas descendo da montanha, as torrentes do Negev, as torrentes que atingem a região do Mar Morto, é aquela água destruidora, e esse elemento das águas como uma figura de turbulência que apontam para o mal pode estar em vista aqui, mas a terra engole o rio que o dragão faz jorrar da sua boca, e o dragão então entra na batalha de guerra completa, não apenas contra a mulher, e aí sim, no versículo 17, nós temos com muita clareza o que João quer que todos nós venhamos a entender. As forças do mal, o poder do dragão em guerra contra os restantes da sua descendência. E o texto é claro, eles são os que obedecem aos mandamentos de Deus e se mantêm fiéis ao testemunho de Jesus. Então fica claro que existe uma herança espiritual, que é esse Israel ideal, Israel justo, que aparece descrito nas Escrituras Sagradas, agora tem o seu descendente fiel, que são esse grupo de gentios que não conhecia Deus, que estavam afastados, que foram aproximados pelo sangue de Cristo e são unidos a esse Israel, e nesse sentido são um Israel espiritual, e eles são descendentes da mulher, assim, com aquela ideia de que esses que creram em Cristo, em Romanos, são descendentes de Abraão. E está claro que eles têm essa sintonia de aliança com Deus porque eles obedecem aos mandamentos de Deus. Eles são submissos à vontade de Deus e estão na condição deles de manter a sua fidelidade ao testemunho de Jesus, mesmo diante da perseguição mais cruel que a gente possa imaginar. Então esse contexto nos dá uma ideia que, mesmo diante da situação mais terrível e acirrada, o povo de Deus é preservado em meio a esse sofrimento, o que nos indica que a tribulação marca da realidade do povo de Deus, e a grande tribulação, no seu sentido específico final, é uma referência necessária que envolve aqueles que vão enfrentar e têm enfrentado o poder do mal, sendo fiéis a Cristo Jesus. Então ouviu uma voz forte dos céus que dizia: agora veio a salvação. João está impressionado com esse brado do céu, de que a salvação, o poder e o reino de nosso Deus chegou. A razão desse reino ser declarado neste momento, depois dessa guerra no céu e expulsar do demônio, mostra que esse reino que está ainda na terra e que não chegou a esse ponto que terá poder total sobre toda a humanidade, que esse reino e o poder que pertence ao Senhor Jesus e a autoridade que pertence ao nosso Senhor Jesus Cristo, vai chegar um momento em que, depois do acusador lançado fora, aquele que acusa os irmãos nossos dia e noite, mas que sua acusação não tem validade nenhuma, uma vez que esses santos, esses irmãos de João, estão cobertos com a justiça de nosso Senhor Jesus Cristo. O projeto de Deus é o reino, e a necessidade de todos nós pecadores é a pureza e a santidade que Jesus Cristo nos dá. Tudo isso agora chega a ser uma realidade, portanto, a salvação veio. Essa é a palavra-chave desse versículo 10. Versículo 11 diz que aqueles que venceram, venceram por causa do sangue de Cristo. É uma referência à cruz de Cristo, à morte dele, essa morte que foi predita já no Jardim de Éden e que agora
está realizada e agora que está avançando no mundo e que alcança todos aqueles que creem no Senhor Jesus para receber essa maravilhosa salvação. Eles venceram através do sangue do Cordeiro. Enquanto Miguel e seus anjos lutam contra os poderes satânicos, o dragão, os seus santos, e vencem. O vencimento dos pecadores é através do sangue perdoador de Jesus Cristo e de palavra de testemunho que eles deram. Em outras palavras, que eles não tinham temor de falar de Cristo e do fato de eles estão declarando publicamente diante do mundo inteiro que Jesus é Senhor. O batismo original, na época de João, por exemplo, foi uma declaração pública que Jesus é Senhor. E isso quer dizer que ele, sendo Curiós, é um desafio direto para o imperador, que também é o Curiós. Mas eles não têm medo de falar isso. E o demônio não tem nenhuma resposta para essa coragem que Deus dá para os seus servos que ainda estão na terra e vão ter que enfrentar a própria morte. Como diz a frase seguinte: eles não amaram a própria vida até a morte. Diante da morte, eles pegaram coragem maior, como esse famoso homens como Estevão, que não mostra nenhum medo diante de seus acusadores quando ele é apedrejado. Ele é vitorioso. Ele é vitorioso porque ele não amou sua própria vida. Depois, há uma convocação dos próprios céus para celebrarem tanto a vitória de Cristo e a vitória dos seus seguidores, aqueles que não podem ser mais acusados porque são perfeitos em Cristo, aqueles que não têm medo de dar seu testemunho e não amaram sua vida até a morte. Mas ainda tem sofrimento para aqueles que habitam na terra. Esta é uma frase que descreve os não cristãos, aqueles que têm rejeitado a mensagem do Evangelho. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vocês. E ele está cheio de fúria, pois sabe que lhe resta pouco tempo. Esse pouco tempo, então, é uma referência ao fim deste período, quando Jesus Cristo logo vai chegar e que o povo tem que olhar para cima, como Jesus advertiu, que seu tempo vai ser curto. Ele, sabendo disto, ele conhece a Bíblia muito bem, então ele vai atacar com uma força tremenda. E nós podemos ver isso mais claramente quando chegamos no capítulo 13 e o fato que este ser, chamado o diabo, o dragão, está em pé lá na areia, está esperando ver esse seu emissário, seu principal jogo final, o surgimento do anticristo que sai como a besta do mar.